Queridos amigos, encontro-me na Suíça, prestes a praticar eutanásia. O que ocorre é que a minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer. Assim, não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas, nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa que eu mais gostava no mundo. Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação. A convivência com vocês, meus amigos, era uma das coisas, se não a coisa, mais importante da minha vida. Hoje, do jeito em que me encontro, fico até com vergonha de reencontrá-los. Pois bem, como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços. Esse foi o último texto de Antônio Cícero, um poeta, filósofo e letrista brasileiro. Nasceu em 1945 e é uma dessas pessoas que são muito menos conhecidas que as suas obras. A obra desse homem perpassa boa parte da nossa MPB. Ele colaborou com um monte de artistas, com destaque especial para Marina Lima, irmã dele. E essa é só a vertente popular da obra desse homem. As reflexões do Antônio Cícero sobre a sociedade, a cultura e a arte são obrigatórias para qualquer acadêmico dessas áreas. Com a carta que eu li no início, ele deixa vaga a cadeira de número 27 da Academia Brasileira de Letras. Eu não sei para você, mas para mim a carta de despedida do Antônio Cícero é chocante. É chocante não só por falar de morte ou por tocar num dos males mais cruéis que podem afetar o corpo e a mente humana. O que torna a carta de despedida dele chocante é o teor de zero drama. A minha primeira impressão foi a de que o Antônio Cícero estava anunciando a própria morte com a frieza de quem declara o imposto de renda. Até porque o texto começa sem cerimônia, né? Encontro-me na Suíça, prestes a praticar eutanásia. E isso é uma porrada. É o anúncio curto, direto, objetivo de uma fatalidade que ele não lamenta em linha nenhuma daquele texto ali. E mesmo na sequência, quando ele relata quais são as limitações impostas pela doença, mesmo ali a objetividade permanece. Não consigo mais escrever bons poemas, nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa que eu mais gostava no mundo. Depois ele até chega a dizer, né, que essa é uma terrível situação, palavras dele, mas não tem nada no texto que possa ser considerado um lamento propriamente dito, o que nos leva à justificativa da decisão pela eutanásia. Tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Esse último trecho mostra um Antônio Cícero resoluto, corajoso e definitivamente digno, né? Definitivamente. Se é isso que ele queria, é isso que ele foi até o final. É um texto que pode não ter a métrica, pode não ter o simbolismo, pode não ter a sutileza dos poemas que ele deixou, mas que mesmo assim se enquadra na definição do Antônio Cícero para um bom texto. Como é que sabe que a poesia é boa? Quer dizer... Isso é extremamente difícil de se responder. Pois, mas como temos porque tempo... não há um critério. Não se pode dizer por A mais B que determinada coisa seja boa. Na realidade, eu penso que a dificuldade vem do fato de que, da mesma maneira que um poema é feito com todos os recursos de que dispõe um poeta, com tudo aquilo que ele sabe e tudo aquilo que ele é, quer dizer, o máximo de sua inteligência, o máximo de sua racionalidade, inclusive, mas também o máximo de sua emoção, o ponto máximo de sua sensibilidade, sensualidade, de seu senso de humor, enfim, de tudo aquilo que o compõe a sua personalidade, é levado ao seu grau mais alto. Como penso que seja assim que um poema é feito, acho que também ele exige
para ser compreendido, que o leitor use as suas faculdades no grau mais alto. Mas são justamente aqueles poemas que mais exigem, os que mais devolvem, os que mais nos dão a satisfação de tê-los lido. Essa resposta mostra que, para ele, um bom poema, e suponho que uma boa prosa também, né, seja um pacto de elevação de algum tipo. É um pacto de elevação, porque o autor coloca ali o melhor de si e o leitor fica desafiado a fazer a mesma coisa. E é assim que os dois, autor e leitor, acabam se encontrando não nas palavras ou nos versos, mas no sentimento que precede tudo isso. Desde cedo na escola, a gente é ensinado a interpretar o texto, a decodificar as referências, a entender. Tudo isso é importante, sem dúvida. Mas mesmo sendo importante, ainda não chega a tirar a relação entre autor e leitor do campo da racionalidade, que é mais superficial. O Antônio Cícero, que parecia ser um homem sério, ele gostava de compromissos mais profundos. E vale nessa seara aí também, da relação entre o autor e o leitor. A poesia, eu penso que é diferente de outras artes, de maneira geral, porque nós podemos apreciar circunstancialmente uma música. Pode haver, por exemplo, uma música no background, nós ouvimos sem prestar muita atenção, às vezes prestamos que bonito e continuamos a conversa. Na verdade, uma pintura, uma catedral, uma obra de escultura, uma obra de arquitetura, podem ser apreciadas de maneira mais ou menos descompromissada, mas um poema não. Um poema exige do leitor esse mergulho total, para que seja realmente apreciado. Do contrário, nem se gosta. Não se pode ler um poema como se lê uma notícia de jornal. Ele aí não diz nada em geral. Com pouquíssimas, há até exceções. É possível que há poemas curtíssimos que podem até nos dizer alguma coisa, mas de maneira geral não. É preciso que o leitor realmente mergulhe no poema. E eu penso que aí, são essas faculdades elevadas ao grau mais alto que nos permitem julgar os poemas, na medida em que elas são recompensadas. Essa visão aí tão solene, tão séria, tão compromissada do texto, provavelmente teria deixado o Antônio Cícero enclausurado no meio acadêmico, né? Porque um cara que tem essa visão tão severa do ato de escrever e de ler, jamais ia sair por aí mostrando seus poemas casualmente, assim, para qualquer um. E é aí que entra a irmã dele, a Marina Lima, porque é só graças a uma transgressão dela, quando ela era adolescente, que a gente conhece a obra desse homem. Curiosamente, minha primeira canção foi feita dessa maneira. A Marina, que é a sua irmã, minha irmã, pegou um poema e... Mas pegou sem lhe pedir licença? Sem pedir licença. Eu não estava em casa e ela foi à ela gaveta. Sabia que eu escrevia e que não... Eu tinha muita vergonha de mostrar essas coisas, eu era muito tímido, mesmo em casa não mostrava. Eu acho que, sobretudo, em casa não mostrava. Para alguns amigos mostrava, mas em casa não. E para a Marina menos ainda, porque era irmã mais moça. Sim, claro. Não tinha muito porque pedir-lhe a opinião. A verdade é essa. Mas acontece que ela via que eu escrevia e ela começou a aprender e compor e precisava de letras. Então, um dia, roubou um poema meu e pôs uma música nesse poema. E acabou tendo coragem de noite, quando cheguei em casa, me mostrou. Como é que reagiu? Eu fiquei dividido entre... Primeiro, ela não podia ter entrado no meu quarto, mexido nas minhas coisas. Sim, mas há regras em relação aos quartos dos irmãos mais velhos, sobretudo, não é? Mas ficou bonito. E aí eu já fiquei dividido e achei interessante a ideia de que ela cantasse os poemas e tudo isso. Enfim, depois desse momento, comecei a fazer letras mesmo, quer dizer, poemas feitos para serem para música. Eu recebia, a Marina começava a fazer uma composição, uma melodia, e eu, no começo, quase que simultaneamente ia fazendo a letra. Porque como somos irmãos, isso era relativamente fácil.
Depois, cada vez mais, mesmo nós sendo irmãos, hoje já temos, cada um tem uma agenda muito diferente do outro, de modo que hoje ela me manda um CD em geral. Com a música? Com a música e eu completo, vou escrevendo. Uma certa... eu não sei tocar instrumento nenhum, não sei cantar, muito menos cantar. Esse mesmo rigor aí se fazia presente naqueles ensaios sobre filosofia que ele mencionou na carta de despedida. É desses ensaios que a gente vai tratar na sequência. Antes disso, a mensagem de quem traz esse vídeo até você. Tudo bem que esse período de novembro já combina naturalmente com desconto, mas nesse 2024 a Insider levou o conceito aí para um novo patamar. É uma semana inteira de desconto. Legal, mas isso qualquer loja faz. Qual que é o diferencial aqui? São descontos aplicados aos produtos mais vendidos. Pô, que ideia boa, cara! Então não é só que tem produto mais barato, é que tem o produto que você quer mais barato. Isso faz toda a diferença, né? A Insider está chamando essa ocasião de Best Seller Week. E entre os mais vendidos aí com descontos bem legais, entram vários itens, hein? A cueca Comfort, pô, minha preferida, você sabe. O Everyday Shorts, muitos outros aí da linha masculina. E aí para as mulheres também tem o Perfect Top, tem o Wingsuit e tem a saia Envelope Breeze. Tem outros lá também, dá uma olhadinha na loja. Aí não podia faltar, né? Tem minha Tech T-shirt aqui também. A minha M, lá você vai encontrar do P ao XXGG. Dá uma olhada lá no site e leva o nosso cupom, esse aí, ó, Meteoro BF. Tá vendo aí? 15% de desconto. Ou para ser mais preciso, né, é mais 15% de desconto. Tem aqueles outros que eu mencionei logo no início. Então, vai somando, pode chegar facinho a 40% de desconto. Clica no link que está ali na descrição do vídeo ou então no comentário fixado e aí você já aplica o desconto automaticamente. Muito obrigado, Insider, pela parceria. Agora há pouco a gente estava ouvindo o Antônio Cícero falar de rigor, né? E de poesia também. Pois esse rigor também se fazia presente nos ensaios. Às vezes, ele publicava ensaios de filosofia nos jornais. Mas também ficava dividido aí nessa função, né? Porque, por um lado, ele tinha que tornar o texto acessível para os leitores ali do cotidiano de uma Folha de São Paulo da vida. Por outro lado, não podia perder o já mencionado rigor. Mas é possível falar de filosofia sem uma linguagem hermética? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo é preciso fazê-lo sem perder o rigor, de fato. E isso é difícil, acho que não é uma coisa fácil, realmente não. Acho que não se pode falar de maneira clara, não é necessariamente vulgarizar, divulgar no sentido de vulgarizar, né? Então há uma dificuldade. Eu gosto de clareza em filosofia, mas acho também que a clareza não se opõe à dificuldade. Ou seja, uma coisa pode ser clara e difícil. É clara, mas se alguém se aplica, não é capaz de entender aquilo. Uhum. Então a dificuldade não é incompatível com a clareza, porque às vezes os assuntos são difíceis, são complicados. E em geral são? Simplificar. Não acho que nem sempre, mas muitos são. São porque tem que levar em conta muitos diferentes fatores e isso tudo às vezes não é tão fácil distinguir as coisas. É preciso é preciso às vezes a filosofia tem o sentido justamente de dissipar as confusões ou as ambiguidades que se encontram na fala, na linguagem cotidiana comum, que são muitas. Um bom exemplo dessa busca por equilíbrio entre rigor e a acessibilidade do texto está na edição de 28 de julho de 2007 da Folha de São Paulo. Em artigos como esse aí, o Antônio Cícero fazia um esforço muito maior para se fazer entender pelas massas. Barbárie e Civilização é o título ali, ó. Esse texto aí é ele discutindo Levi Strauss com as massas. E pode criticar minha pronúncia, que eu não sou dono de um rigor como o do Antônio Cícero, não adianta nem eu fingir.
Enfim, relendo esse texto hoje, eu encontro nele a mesma objetividade da carta de despedida que abriu o nosso vídeo. Esse cara, ele tinha o dom de sintetizar aquilo que é complexo sem simplificar, sem vulgarizar. Acredite em mim se eu te disser que esse texto aí, publicado na Folha de São Paulo, condensa ali nos seus poucos parágrafos milhares e milhares de páginas de centenas e centenas de autores, uma discussão que é quase tão antiga quanto a própria civilização. E de quebra, o cara ainda passa pela definição de alguns conceitos que são basilares para a filosofia. Razão crítica, por exemplo, o meu jovem estudante aí sabe. O civilizado é aquele que reconhece que as convicções mais fundamentais, filosóficas, éticas, estéticas, religiosas, etc., de qualquer cultura, inclusive da sua, são falíveis. A razão crítica, através da qual ele reconhece isso, não é uma crença como as outras. A razão crítica é 1. A capacidade de pôr em dúvida todas as crenças. 2. A certeza lógica de que qualquer crença pode ser falsa. E 3. A consequente certeza de que a afirmação de uma crença determinada não possa ser falsa é logicamente falsa. Essa razão crítica é infalível porque, identificando-se com a própria capacidade de duvidar, afirma-se no próprio ato de duvidar de si. Nada mal. E mesmo assim, às vezes tem que ler e reler, né? Qualquer um, em qualquer graduação de filosofia, em qualquer universidade desse país, pode concluir só a partir desse trecho o quão modesta é a carta de despedida dele, né? Especialmente essa frase aí, ó. Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia. Só pelo exemplo que eu pincei aqui da Folha de São Paulo, você percebe que o que esse homem chama de um bom ensaio de filosofia é o que eu chamaria aqui de extraordinário. Aquele tipo de coisa que nos meus melhores momentos eu admiro e nos piores eu invejo. Enfim, o bom ensaio de filosofia já está exemplificado, já está listado aqui. Vamos agora encerrar com um bom poema. Guardar me parece mais do que apropriado para a ocasião. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaros sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica. Por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo. Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu encerro expressando aqui o meu desejo de que essa pretensão de ser digno na vida e na morte esteja presente no coração de cada um de nós. Valeu! Tá aí o endereço do meu canalzinho novo, youtube.com/arvro. Valeu!